Olá pessoal, meu nome é Marina e eu sou especialista em ajudar pessoas a atravessarem esse momento tão difícil e tão doloroso que é um processo de luto. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre os fatores que são fundamentais para que a gente consiga elaborar todo esse processo, organizar os nossos pensamentos e seguir aí uma vida com mais qualidade. Eu sempre falo que o luto, ele não é somente sentimentos, né? Nós precisamos organizar pensamentos, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto, porque o conhecimento traz confiança e segurança. Nós precisamos ampliar a nossa consciência em relação a nós mesmos e ao mundo, porque somente com essa ampliação eu consigo entender aonde estou inserido, quais são as minhas ferramentas, como eu funciono, porque só assim eu vou conseguir passar por esse momento com maior qualidade, com maior consciência e com uma maior tranquilidade. O primeiro fator que eu quero falar com vocês, que vocês precisam ter conhecimento para depois poder organizar e ter uma maior tranquilidade, é sobre as nossas crenças, tanto nossas crenças sociais como nossas crenças familiares. Então, o que são crenças? São verdades passadas, né, de geração para geração, passadas culturalmente, passadas de pais para filhos, como verdades absolutas, tá? E que, na realidade, elas não são verdades, elas só são imposições passadas e a gente, por receber isso desde criança, a gente acredita que isso é verdade, que a gente precisa seguir esses pensamentos, mas isso simplesmente só foi passado para os nossos pais também, para os nossos avós, e alguém vai ter que quebrar esses ciclos. Por quê? Existem crenças, né, sociais e familiares que são passadas que são super bacanas, positivas, são crenças fortalecedoras. Essas crenças a gente tem que manter sempre. Só que o que eu vou falar aqui são algumas crenças negativas, né? Crenças que nos enfraquecem e que prejudicam todo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Então, nós precisamos entender o que são crenças e entender que o nosso objetivo somente é eliminar as crenças que enfraquecem o nosso processo de aprendizado, de evolução. As crenças fortalecedoras a gente mantém tranquilamente, tá? E por que é tão importante que a gente entenda aonde nós estamos inseridos, né? Qual é esse meio social, cultural, esse meio familiar? Por que eu preciso saber sobre isso diante de um processo de luto? Porque eu preciso entender quais são as minhas bases, né? O que me influencia num processo de luto, que eu nem sei. Muitas vezes nós somos guiados e influenciados diante de uma crença e nós nem temos conhecimento disso. Então, diante de um processo de luto, eu preciso entender. Vamos iniciar pela cultura, né? Qual é a cultura que eu estou inserido? Por quê? Estamos aqui, né, no mundo todo, existem várias culturas e várias formas de se enxergar uma morte, um luto. Então, ter conhecimento da minha cultura, como ela reage diante da morte, vai me ajudar a entender como eu reajo também. Nós que estamos no Brasil, temos uma tendência a ver a morte como algo catastrófico, como algo muito trágico, com aquela sensação de fim, né? Que a nossa vida acabou após a morte de alguém muito querido. A gente usa a palavra tanatofobia, que é o pavor pela morte, né? Aqui no Brasil nós temos muito isso, desse pavor, e muitas vezes na nossa cultura a morte vem como uma sentença de punição, né? Que a pessoa foi punida, que a família que perdeu alguém foi punido porque você não fez algo que certo, ou enfim,
Não só a morte, gente, como as doenças, na nossa cultura são vistas como punitivas. É como se se a gente estivesse sendo punidos por algo que a gente fez de errado. Uma doença, né? Quando alguém descobre, principalmente um câncer, as pessoas já olham e falam, nossa, o que será que essa pessoa fez para estar merecendo isso? E isso não existe. A morte, ela está em todos os lares, né? E ela não é sinônimo de punição, né? Ela não é sinônimo de que eu fiz algo de errado e eu estou sendo punido por isso. Não, a morte é um fato natural da vida que a gente precisa entender que tudo que existe vida, existe morte. A finitude, ela existe para tudo que existe vida. Mas a nossa cultura, ela passa pra gente essa visão tanatofóbica, esse pavor pela morte e essa punição, essa sentença de que alguma coisa você fez de errado. E eu quero dizer pra vocês, gente, isso é tão cruel com quem perde alguém. Dói tanto, porque além de você ter que elaborar a ausência física de alguém muito importante, muito amado e muito querido, você precisa elaborar o olhar das pessoas para você, como se, meu Deus, será que ela fez tudo? Será que ela não percebeu que aquela pessoa estava doente? Será que ela não cuidou bem do filho dela? Será que ela não deu assistência certa para o marido dela? Enfim, esse olhar, ele é uma dor desnecessária, porque ele só fere e não ajuda a resolver. Então, o que eu quero que vocês entendam a nossa cultura e entendam também que não existe só esse olhar de fora para nós. Existe esse olhar lá de dentro de nós. Porque quando a gente descobre uma doença, quando a gente sabe, né, descobriu, teve a notícia da morte de alguém muito próximo, o nosso primeiro pensamento é: o que eu fiz para merecer isso? E vocês não fizeram nada. Vocês viveram as suas vidas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins. E a morte está aí para acontecer em qualquer lar. Então, o nosso pensamento, que já vem, meu Deus, estou sendo punido por algo. E aí, somado ao pensamento das pessoas, isso é muito difícil, isso é muito doloroso. Então, eu quero que vocês entendam a cultura que vocês estão inseridos e também a família. Por quê? Nós, dentro da cultura, nós temos a nossa família, que é o nosso núcleo primário da onde a gente vem. Nossas primeiras interações sociais estão ali, né, na nossa família. Então, como a nossa família pensa sobre a morte, provavelmente vai ser como nós vamos pensar também. Então, tenta dar uma analisada, o que será que a família de vocês pensam, né? O que será que os avós, os pais, os tios pensam sobre a morte? Porque tendo esse conhecimento, vocês vão poder entender, será que eu concordo com esse pensamento? Será que eu compactuo realmente com esta forma de ver a morte? Porque a gente tem direito de mudar. A minha mãe faleceu com uma leucemia, tá? Foi uma leucemia com 17 dias só da doença. A gente não teve nem tempo de nada, de tratamento, e ela já faleceu. Mas eu acho muito interessante que um pensamento da minha mãe, que eu nunca quis continuar tendo, né? É que ela tinha pavor de falar sobre morte. Uma das crenças que minha mãe carregava, da família dela, é que falar sobre morte atraía morte, tá? E falar sobre doença atraía doença. Então tinha duas coisas que ela não falava em hipótese alguma: sobre morte e sobre o câncer. E ela morreu de câncer. E aí eu falo pra vocês, será mesmo que essa crença é verdadeira? Porque se fosse assim, eu não estaria mais aqui. Porque eu tenho 15 anos de profissão e eu falo sobre a morte, sobre a doença todos os dias. E eu estou aqui. Então, nós precisamos eliminar, essa é uma crença, eu dei um exemplo para vocês terem ideia, na minha família existiam crenças e eu não aceitei seguir elas, porque é muito cruel pensar assim. E aí eu comecei num processo de elaboração das minhas crenças, tá? Que isso é uma coisa bem interessante, tem vários, né, atendimentos psicológicos, vários momentos, cursos que a gente precisa organizar essas crenças
né? Se isso não for possível somente sozinho, que vocês busquem ajuda. Porque eu também não queria passar esses pensamentos para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Hoje uma com 5 anos e uma com 10. E eu não gostaria que elas sofressem tanto, né? Pela única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. Por eu não aceitar isso, então desde quando elas nasceram eu tentei transformar essas crenças em mim para que eu não passasse para elas esse peso tão terrível que a sociedade impõe na gente. Nós somos muito influenciados, mas quando a gente amplia a nossa consciência, nós podemos organizar e eliminar todas as crenças que estão nos prejudicando. Só vamos ficar com as crenças que nos fortalecem. Foi nesse momento que eu decidi transformar as minhas crenças e estou aqui também para ajudar vocês a transformar a de vocês, porque nós precisamos de maior leveza para lidar com um assunto que é tão doloroso, mas que é a nossa única certeza, né? A nossa única certeza na vida é que um dia nós vamos ter a morte. E quando a gente começa a entender isso, nós começamos a mudar a nossa forma de enxergar esse momento, que é muito doloroso, mas que pode ser muito transformador. Vai depender do nosso olhar diante da morte. Um outro fator muito importante é a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou querendo dizer somente religião. Porque a espiritualidade, a religião está incluída na espiritualidade, sim, mas ela é muito mais do que isso. A espiritualidade, ela é o nosso propósito de vida, o nosso sentido de estar aqui, o nosso porquê de viver, né? O nosso sentimento de utilidade, enfim, a espiritualidade é algo muito maior. Mas dentro da nossa espiritualidade, né, que mais pra frente eu vou falar sobre esse sentido da vida, essa utilidade, eu quero falar agora realmente sobre a religião. Por quê? A maioria das pessoas tem uma religião, né? Tem as pessoas, os ateus, que não acreditam, e tem as pessoas que frequentam uma religião, que praticam aí alguma religião. Mas, em um momento de luto, isso fica muito estremecido. Por quê? Há muitas religiões, tá, gente? Eu não estou falando todas, mas eu preciso aqui colocar para que vocês tenham uma ampliação de consciência. Em nenhum momento eu estou criticando nenhuma religião. Sou totalmente a favor da religião, porque nós precisamos da espiritualidade para seguir a nossa vida. Mas existem algumas religiões ou alguns fiéis que pensam assim, que Deus, né, essa instituição no geral, se eu fizer tudo certo, se eu frequentar essa religião, se eu andar na linha, né, como dizem, eu não vou ser punido pela morte. E aí, no momento que a gente perde alguém querido, nesse momento, a nossa crença, ela dá uma estremecida imensa. Porque muitas pessoas me procuram, gente, isso eu ouço dos meus pacientes. Eles me procuram totalmente desacreditados na religião deles e falam assim pra mim: Marina, eu fiz de tudo. Eu frequentei, eu não faltava, eu ajudava, eu segui todos os ensinamentos e morreu alguém na minha família, né? Então, pra que serviu tudo isso? Gente, a religião, ela faz parte da nossa vida para que nós tenhamos um contato aí com Deus, com a palavra, né, de Jesus, enfim, não estou aqui, não quero entrar em nenhuma religião, mas ela serve para ser uma ponte, um ligamento aí entre a espiritualidade. Mas você frequentar uma religião, isso não vai eliminar que você passe por dificuldades, que você enfrente um momento de luto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que as pessoas, isso não é consciente, por isso que eu estou aqui trazendo para vir a consciência de vocês. Isso não é consciente. Então as pessoas, elas vão certinho, elas não faltam nunca, porque elas pensam assim, bom, estou certinho, não estou em dívidas com a minha religião, estou fazendo tudo o que estão mandando. Por quê? Porque inconscientemente elas acreditam que desta forma elas vão estar livres
de problemas, de dores. Isso não é que é uma coisa totalmente consciente, mas é muitas vezes inconsciente e influencia demais a nossa vida. E aí, quando acontece alguma coisa, a nossa fé fica totalmente abalada, desestruturada. Por quê? Porque caiu por terra a nossa crença. Mas se eu fiz tudo certo, por que eu fui punido por uma morte? E a morte, ela não é uma punição. Eu sei que ela dói demais, que ela é muito dura, mas ela não é uma punição. A morte é um fato da vida, é o fim de um ciclo, de uma etapa. Nós precisamos ter conhecimento disso para que a gente passe por esse momento com maior qualidade. Então, você que está me ouvindo, que ficou estremecido com a sua religião, que você entenda que ter uma religião não vai realmente livrar ninguém de uma fatalidade, de uma doença, de uma morte. E que neste momento é que a gente precisa ter mais conexão ainda com a espiritualidade e com Deus. Vai ser nesse momento que a gente vai precisar de um maior contato, uma maior conexão. Então, faz totalmente parte do processo de luto essa pequena revolta, essa descrença. E para você que está sentindo isso, tá tudo certo, tá? Não tem problema algum de você sentir isso. Somos humanos e temos os mesmos sentimentos. Então é muito comum no processo de luto essa pequena revolta, vamos dizer assim. Esse rompimento com a religião momentaneamente. Mas eu quero dizer para vocês que Deus sabe de tudo isso, né? Ele sabe desse momento, a morte não é uma punição, você não fez nada de errado. Você não falhou como fiel. Você não falhou como ser humano. A gente falha assim todos os dias, mas a morte não vem para punir a gente disso. Ela vem como um fato da vida que a gente precisa organizar, elaborar e vivenciar. Só assim nós iremos aí compreender essa dimensão tão maravilhosa que é a vida. Um outro aspecto muito importante para que a gente consiga superar, elaborar esse momento tão difícil é a nossa rede de amigos, nossa rede social. O que significa isso? Somos seres sociáveis e nós precisamos das pessoas. Precisamos desse calor humano, de um afeto, de um colo, de um aconchego, de um acolhimento. Diante de um processo de luto, muitas vezes nossa maior vontade é o isolamento. E tá tudo bem também, porque isso é um fato natural do luto. Dói tanto, tanto, tanto que a gente quer ficar quietinho. Parece que se a gente não se mexer tanto, a dor ela é menor, né? E tá tudo bem em sentir isso. Está tudo bem de se isolar um pouco. A gente precisa respeitar a nossa dor. Não estou afim de ir em eventos, de encontrar pessoas, de falar sobre o acontecido. Não estou com vontade. Respeite o seu tempo, a sua organização e a sua elaboração. Mas o que eu peço é que você não se perca, né? Não se esqueça nesse recolhimento. Esse recolhimento é muito importante e vai acontecer, não é só no início do processo de luto, não. Ele vai acontecer depois de um tempo, porque o luto ele é cheio de altos e baixos. Então, esse momento, esse recolhimento, ele vai acontecer no início e no decorrer da nossa vida. Vai ter momentos que nós vamos precisar de recolhimento. Mas não se esqueçam nesse recolhimento. Não se esqueçam isolados, porque somos seres sociáveis. Somos seres que precisamos do afeto e do calor humano. Então, quanto mais pessoas vocês tiverem à volta de vocês, amigos, familiares, aquelas pessoas que falam a coisa certa na hora certa, que estão ali para ajudar, né? Porque eu sei que existem pessoas que prejudicam o nosso processo. Mas muitas vezes essas pessoas, elas não queriam prejudicar, que elas não sabem o que falar, o que fazer, como ajudar. E aí, por querer ajudar demais, às vezes elas acabam atrapalhando, porque falam uma coisa desagradável, ou falam demais, ou tentam ser muito prestativos no momento que a gente gostaria de maior isolamento. Mas eu gostaria que vocês tivessem empatia por essas pessoas. Elas querem tanto ajudar e elas não sabem como, que elas acabam se perdendo. No fundo, nós somos
seres de luz, nós queremos ajudar, mas chega um momento que às vezes a gente se atrapalha nisso. Ou que as nossas dores são tão grandes, que a gente se perde nela. E aí a gente acaba ficando pessoas amargas, pessoas indiscretas, indesejáveis. Mas isso tudo tem como a gente resolver, tá? O que eu quero dizer pra vocês? Que vocês se isolem, se acolham, mas que vocês não se esqueçam ali. Que vocês voltem à vida e que vocês valorizem os amigos, os familiares, valorizem quem está aqui, agora, presente na vida de vocês. Porque muitas vezes, diante de um luto, a gente só tem olhos para quem partiu. E a gente esquece de viver o momento, de viver o presente, e a gente esquece das pessoas que estão do nosso lado. Então, neste momento que eu estou falando desse fator de rede de amigos, dos familiares, que vocês valorizem quem estão do lado de vocês, que vocês entendam a importância dessa rede social, dessa rede de amigos, porque o remédio, né, para toda essa nossa dor, além da organização, da elaboração interna, está no nosso contato social externo, está na força que as pessoas à nossa volta também podem nos ajudar. São vários fatores, lembra? E a gente precisa organizar todos para que a gente tire proveito de todos eles. Não coloquem todas as fichas de vocês de elaboração, de organização e de superação em uma situação só. Que vocês consigam organizar, que eu já falei sobre a espiritualidade, né? Organizar a questão das crenças familiares, e organizar é entender a importância de ter amigos, de ter pessoas próximas, pessoas para que a gente possa trocar energia e aí distribuir, né, ter essa luz maravilhosa que é a luz do contato humano. Mesmo falando de luto, né, desse processo tão doloroso, nós precisamos falar da vida, porque um não existe sem o outro. E quando eu falo da vida, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês lembrem, né, quais são as coisas que dão prazer na vida de vocês. Porque em um momento de luto, mesmo que a gente se isole de início, mesmo que perca o gosto, a cor, o sabor das coisas, mesmo que a gente perca a vontade momentaneamente, né, de fazer coisas que antes davam prazer pra gente e agora a gente tá meio desconfortável, eu preciso que vocês pensem sobre isso. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que sair dessa dor que nós vivemos e precisamos fazer mais do que a gente gosta. Isso é muito particular, muito individual. Então tem pessoas que gostam de música, tem pessoas que gostam de esporte, tem pessoas que gostam de festas, de trilhas, de viagens, da culinária, de artesanato, não importa qual seja o seu prazer. O que me importa é que você relembre quais são as coisas que te dê prazer na vida e que você faça mais vezes essas coisas. Por quê? Nesse momento a gente vai organizando o nosso mundo interno e nós vamos colocando, mesmo que em momentos, felicidade para a nossa vida, né? Não se abandone. Tentem lembrar aos pouquinhos desses pequenos prazeres, porque não são prazeres grandes, né? São os pequenos prazeres. Nossa, eu sempre gostava de tomar, sei lá, um café da manhã com a minha tia e depois que tal pessoa faleceu, eu nunca mais fiz isso. Volte a fazer as coisas que te dê prazer. E muitas vezes, o que acontece? O que me dava prazer era o que eu fazia com a pessoa, né? Um exemplo, eu tinha muito prazer em caminhar e eu caminhava com a pessoa que faleceu. Então, nós vamos precisar reorganizar esse prazer, né? Mudar algumas coisas. Se te incomoda, fazer do mesmo jeito. Porque se não te incomoda, faça do mesmo jeito, né? Sinta a presença espiritual dessa pessoa no momento que você estiver praticando as coisas que vocês faziam juntos. Mas se fazer coisas que vocês faziam juntos te incomodar demais de dor, tenta readaptar esses acontecimentos para que vocês consigam
continuar praticando esses hábitos de prazer sem tanto sofrimento. Então, se eu gostava de uma caminhada, eu vou mudar o percurso, eu vou mudar talvez uma forma de que eu fazia, vou colocar uma música, um fone, vou mudar um horário, mas tentem se reorganizar para que vocês voltem à vida, voltem o mais rápido possível, para que realmente a gente não se sinta isolado e perdido em tudo isso, né? Sentir prazer na vida, fazer coisas gostosas, não quer dizer que você está esquecendo da pessoa que partiu, porque isso é uma crença, tá? Que a sociedade impõe na gente. Porque se você estiver sendo feliz, se você estiver se organizando muito rápido, é porque você está esquecendo muito rápido da pessoa. E não é verdade. O amor não tem nada a ver com a dor, com o desespero. O amor, ele é tranquilidade, o amor é paz, o amor é luz. Então, conforme eu for me organizando, não é porque eu estou deixando de amar, é porque eu estou amando cada vez mais, mas eu estou aceitando essa minha nova realidade e vou passar a amar essa pessoa cada vez mais, mas de uma outra forma, agora de uma forma possível, de uma conexão de alma, de coração, um amor muitas vezes até mais forte, mas que a gente precisa entender. Vai ser de formas diferentes e é muito possível esse amor de alma e amor de coração. E um outro fator que nós vamos precisar nos organizarmos, cada um no seu tempo, cada um na sua elaboração, é o fator da empatia com o próximo, é o fator da solidariedade, do ser útil. E por que eu deixei isso para falar no final? Porque realmente, né, o nosso caminho para essa elaboração, para essa reorganização, é o nos sentirmos úteis, né? Nós precisamos, o luto, né, o processo de luto, ele gasta muito da nossa energia. A gente desprende fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, muita energia diante de um processo de luto, tá? Mas nós podemos, com o passar do tempo, da nossa organização, das nossas disponibilidades, transformar toda essa energia que na verdade ela está sendo mal empregada, né? Energia de sofrimento, de desgaste, de lamentação, de não aceitação, que a gente gaste toda essa energia para solidariedade, para ajudar o próximo, né? Que a gente gaste essa energia para o bem. Fazer o bem, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu estou fazendo bem para o outro, se eu que estou sofrendo. Gente, fazer o bem para o próximo, a pessoa que mais sai em vantagem de tudo isso somos nós mesmos. Porque no momento que a gente consegue entender que a felicidade do outro pode ser a minha felicidade, eu deixo de ter um motivo só para ser feliz. Porque se eu achar que só os meus motivos podem me trazer felicidade, eu só vou ter essa forma de ser feliz. Quando eu perceber que fazendo os outros felizes, né, a felicidade do outro pode ser a minha felicidade, eu vou aumentar muito as minhas chances de ter momentos felizes. Então eu gostaria muito que vocês entendessem que o processo de luto, uma elaboração interessante de um processo de luto, ela não combina com o egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa ela só pensa nela, na dor dela, na perda dela, no desespero dela, e isso deixa ela tão amarga, tão desconfortável, que é totalmente prejudicial para o processo de elaboração. Quando a gente consegue sair desse eu, e olhar para fora e olhar para os outros, nós começamos aí ter mais chances de organização. Aí eu entendo que não sou só eu que sofro, não é só em mim que dói, não sou só eu que perdi alguém muito amado e muito querido, que essa dor que eu sinto está em vários lugares. Neste momento, agora que nós estamos conversando, existem pessoas tendo a notícia agora
do falecimento de uma pessoa muito amada e muito querida. Isso é o ciclo da vida. Neste mesmo momento que tem pessoas falecendo, tem pessoas nascendo, né? E a gente não tem o controle disso, mas quando a gente consegue entender que a nossa dor não é só nossa, que várias pessoas vivenciam isso e que quando a gente conseguir ir organizando e nos elaborando aí desse processo, vivenciando esse processo, nós podemos sim ajudar os outros. Porque, igual eu, tenho 4 anos, né, vai fazer agora em fevereiro, 4 anos de enlutada. Mas tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então eu estou, ao invés de eu ficar com a minha energia somente voltada para a lamentação, para a tristeza, eu utilizo, né, essa energia para quê? Para ajudar pessoas que estão começando agora com o processo que eu já passei. E vocês que estão me ouvindo, né, que estão no início de um processo, o que eu mais desejo é que quando vocês começarem a elaborar todos esses sentimentos, esses pensamentos, tudo estiver mais organizado, que vocês sejam luz na vida de outras pessoas. Porque conforme vocês estiverem fazendo 2, 3, 4, 5, 10 anos de enlutados, a cada dia vai ter uma pessoa chegando com essa dor. E para muitas pessoas vão ser novidade, não vão saber como é que funciona isso. E aí você que está me ouvindo pode ser a luz na vida dessas pessoas. E pode falar para elas, eu entendo que agora tá tudo cinza, tá tudo escuro, tá muito difícil, a sensação é que você não vai conseguir, que a dor ela toma conta de tudo na nossa vida, mas vocês vão poder garantir para essas pessoas, é possível, né? A dor da saudade, ela sempre vai estar presente. Porque quanto mais o tempo passa, mais saudade a gente tem. Mas nós podemos eliminar várias e várias dores, sofrimentos desnecessários. E podemos sim voltar a sentir prazer pela vida, a sorrir, a sermos felizes. Porque todos nós temos esse direito, tá? De organização e de elaboração. Então o que eu queria dizer aqui para vocês, neste momento de empatia e de solidariedade, que vocês entendam, acolham a dor de vocês, mas que vocês nunca se esqueçam que essa dor é universal, que sempre vai ter uma mãe com o luto de um filho, uma criança com o luto de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, e que nós podemos ajudar as outras pessoas, nós podemos organizar a nossa dor e depois ajudar as outras pessoas, porque essa é uma dor muito sufocante. E quando vocês vão entender isso, quando vocês começarem a perceber, nossa, eu consegui respirar um pouco melhor, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos ajudar as outras pessoas para poderem respirar também, porque é muito difícil esse sentimento de angústia que fica entalado dentro da gente. Se a gente piscar um pouquinho mais forte, a gente já chora. É uma sensação realmente de ferida aberta, né, de carne viva, mas que a gente pode eliminar vários sofrimentos desnecessários e ficarmos aí somente com a dor da saudade. E que quanto mais essa organização é feita, essa dor da saudade ela também muda. A saudade sempre vai existir, mas muitas vezes vai ser uma saudade gostosa, um choro de alegria pela gratidão de ter vivido, não importa se um dia ou 60 anos, com alguém muito querido e muito amado. Tudo na vida tem um porquê, tudo na vida nós podemos transformar em aprendizado. Então, eu estou aqui para agradecer vocês por mais uma aula. Quero pedir para vocês, se vocês gostaram, que vocês coloquem aqui um curtir, que vocês encaminhem essa aula para pessoas que precisam ouvir o que eu falei, tá? Porque eu sempre digo e vou sempre falar para vocês, juntos somos muito mais fortes. Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.